Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Anísia Unten e você está aqui comigo nessa nossa aventura, onde parece tudo uma história roteirizada para uma série, mas não é. Faz parte daquilo que o nosso mundo já vivenciou, já viveu. E como sempre digo, eu, como reencarnacionista, em algum momento nós estávamos também dentro deste cenário. Eu estava falando sobre um alinhamento que houve entre os clãs, chegaram num acordo ali, porque houve vamos dizer assim, o amor entre Dumuzi, que era do clã de Enki, e Inanna, que era do clã de Enlil, era neta dele. Então, os dois se apaixonaram e estavam, assim, muito juntos. E os dois chefes dos clãs, Enki e Enlil, viram nisso uma oportunidade de haver paz entre eles. Ou seja, a pacificação através do casamento. E estava tudo muito, todo mundo aprovou, todo mundo achando que realmente esse seria o caminho para a pacificação. E Dumuzi estava lá na preparação do seu casamento e tinha uma tradição lá entre eles que a irmã do noivo viria e ficaria, então, fazendo companhia, convivendo com a cunhada. E aí aconteceu que realmente veio essa irmã, que até falei no episódio anterior, que se chama Gestiana. Essa Gestiana, ela chegou e começou a conviver com a Inanna. Provavelmente, não fica muito claro, mas provavelmente a Inanna e o Dumuzi, eles já tinham contraído as núpcias, né? E mesmo assim, essa convivência permaneceu. E os planos de Inanna para com Dumuzi, depois que eles tivessem já solidificado, né, a união, que ele seria o maior Anunnaki na Terra, que os dois juntos iam fazer um governo esplêndido, porque eles iam unir os dois clãs. E a Gestinana, ela ficou assim, ela levou todo o conhecimento para Marduk, e Marduk ficou realmente muito, muito descontente, porque afinal de contas era mais um rival que se apresentava diante dele. E aí Marduk falava que combinou com a irmã que tinha um plano e que ela deveria fazer a execução desse plano. Olha só como essa mente tinha vários ardis, né? Era tradição, né, também que os irmãos, por parte de pai, eles podiam ter uma vida marital, ou até casamento. E a Gestinana, ela propõe para o Dumuzi que antes de ele gerar um filho com a Inanna, ele deveria gerar um filho com ela. Esse filho seria, sim, o sucessor de tudo, porque ele seria legitimado pela consanguinidade, ou seja, a sucessão consanguínea, que para eles era muito importante. E ela falou, e o Dumuzi aceitou. Então, ele teve, né, esse relacionamento com ela, a sua irmã, e depois da primeira noite que eles passaram juntos,
ela fez com que ele adormecesse, fazendo carinho e tal. Ele adormeceu e ele teve um sonho. E esse sonho deixou ele muito apavorado. Ele sonhou que 7 bandidos entraram na casa dele e invadiram a casa. E sabemos que ele era o patrono do pastoreio, dos cordeiros, das ovelhas, enfim, né? Dos bodes. Então, esses invasores, eles afugentaram, ou seja, fizeram com que todos os rebanhos fossem perdidos pelo mundo. E depois, as ovelhas, os cabritos, enfim, todos. E depois eles desnudaram Dumuzi, deixaram ele desnudado, tiraram os seus sapatos, espancaram esse homem e deixaram ele semi-morto. Então ele acorda assim, dentro desse quadro de desespero. A irmã que está do lado fala: o que foi? Aí ele conta o sonho para ela, para Justinana. E aí ela fala para ele: ah, meu irmão, esse sonho não te favorece. E Marduk, ele vai te acusar de você ter me violado, de você ter me violentado. E porque a intenção dele é que toda a boa relação, ou, né, um futuro de paz entre os clãs seja quebrado. Ele quer que os clãs continuem inimigos. E aí, então, Dumuzi entendeu que tinha caído numa cilada e que a irmã dele foi usada para que ele tivesse numa situação muito embaraçosa, porque ele seria até banido, ele seria preso, enfim, afinal de contas, ela ia testemunhar que o Dumuzi realmente havia forçado a ter essa relação, quando na verdade foi ela que sugeriu e foi de pleno acordo. E Dumuzi então percebeu que realmente o irmão tinha tramado contra ele. E ele pede ajuda para o irmão gêmeo de Inanna, que era o Tu, e o irmão falou: o que eu posso fazer é ajudar na tua fuga, porque o plano ele armou. E aí então Dumuzi ele fugiu, né? Fugiu pelo deserto das serpentes. E ali ele ficou, né? Escondido. Mas realmente existiam os malfeitores que estavam atrás dele. E esses malfeitores o perseguiram até umas cataratas que tinham uma queda imensa de água. Essas cataratas, elas tinham, como qualquer, né, catarata, ela criava aquele limbo, e aquele limbo era escorregadio, e ele, no desespero, para se esconder daqueles malfeitores que queriam capturá-lo e realmente fazer com ele exatamente o que ele sonhou, então ele, no desespero para se esconder, ele escorrega e ele cai de uma altura bem grande, e é lógico, ele morre no meio da força das águas. E aí ele fica ali, né, morto, ele morreu. E Ninagal, né, que era outro irmão de Dumuzi, ficou sabendo, correu e recuperou o corpo do Dumuzi, o esposo de Inanna, e levou para os domínios de Nergal, que era casado com a irmã da Inanna, que era a Ereshkigal. E lá eles fizeram todo o procedimento, colocaram o corpo numa mesa numa mesa de pedra, né, uma mesa de laje.
E ali eles ficaram, então, velando aquele irmão, porque, na verdade, ele era irmão de Nergal, né? Do Muzi, irmão de Nergal, e, de alguma forma, primo da Ereshkigal. Quando Enki soube do que tinha acontecido com Dumuzi, ele ficou extremamente desesperado. Ele rasga as suas vestes, ele joga cinza, né, sobre sua cabeça e chorava, desesperado, chamando o filho. Bom, então ele diz: isso realmente é uma maldição, eu sou um amaldiçoado. Quando eu vim de Nibiru, quando eu cheguei aqui na Terra, eu mergulhei nas águas. Depois, tempos depois, veio o dilúvio que varreu tudo na Terra. Aí ele lembrou, né, também, lamentando, que o neto Assar, que era filho do Marduk, ele morreu afogado, porque o irmão Satu tinha feito lá aquele banquete e tal, e ele bêbado, então ele foi colocado dentro daquele caixão e jogado também no mar, morreu afogado. E agora, segundo ele, né, ele falava: Dumuzi também está morto e morreu pelas águas. Então ele acreditava que ele carregava essa maldição. Aí Enki ficou sabendo da verdade através da sua filha Gestinana, que contou que era um conluio do Marduk e ela. E a dor ainda foi maior. Ele falou: agora, além de eu ter perdido o meu filho, que era o caçula, eu ainda tenho que entender que Marduk, de alguma forma, ele está por trás da morte do irmão. Então, ele ficou muito triste. Bom, então, o assunto, ele foi criando forma, foi se espalhando, e Nana ficou sabendo, né? Quando ela ficou sabendo que o Dumuzi tinha morrido, ela corre, ela pega a sua nave, que era um pássaro celestial, né, que na verdade era uma nave, e ela vai para os domínios de Ereshkigal e Nergal. Quando ela chegou, a Ereshkigal, que era a rainha ali, ela foi muito... Ela não recebeu a irmã. Aí ela ficou ali nos portões, né, do palácio. Ela queria entrar e falavam não. Daí ela falava: você sabe quem eu sou? Sabemos, mesmo assim você não pode entrar. Não dá para... Nós não temos essa ordem, né, os guardas. E aí, então, ela consegue, de alguma forma, entrar. E quando ela entra, ela é recebida com muita frieza pela sua irmã, Ereshkigal. Porque a Ereshkigal, ela começou a desconfiar. Com a morte de Dumuzi, e a morte estava confirmada, Inanna, ela queria ter um filho com o irmão de Dumuzi, que também era normal, que também era natural. Só que a Ereshkigal não queria isso, porque ela ia, de alguma forma, tentar dar esse filho, que seria gerado com Nergal, ela daria continuidade na descendência de Dumuzi, porque também era um hábito que nós vamos ver que também está narrado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem o casamento entre irmãos do mesmo pai. Isso é normal. Abraão casou com Sara, que era sua irmã por parte de pai. Quando um dos filhos de Jacó, um dos filhos dele, né, um dos filhos de Jacó, Judá, o filho mais velho dele casou-se com uma moça chamada Tamar,
essa moça não teve tempo de ter um filho com ele porque ele morreu. E ali a lei dizia que a viúva do primogênito teria que ser dada em casamento para o outro filho. Mas o outro filho também não quis gerar um filho para descendência do irmão morto. Ele evitou, e aí ele também morreu. Aí foi o outro irmão que fez a mesma coisa, porque parece que tinha uma contrariedade desse negócio de gerar descendência para o irmão morto. Também fez a mesma coisa, também morreu. Então, a Tamar ficou sem nenhum filho para gerar descendência do seu primeiro marido. E o outro filho de Judá, ele era uma criança ainda, ele era novinho. E aí Judá fala para Tamar: quando ele tiver idade, eu faço o casamento de vocês. Só que ele esqueceu. E com o tempo passou e ele esqueceu da Tamar. Só que a Tamar não esqueceu daquilo que ele tinha prometido, que era o sogro. Então, o que ela faz? Ela vai para... Ela fica na estrada onde ele passava para fazer os seus negócios, as suas vendas. Então, ela fica ali, ela fica de véu, e era ali no lugar onde ficavam as prostitutas. E aí, quando ele passa, ela se oferece, e ele aceita. Só que ela não revela a sua identidade. Aí ele fala qual seria o preço. Aí ela falou: o seu selo, que seria o selo de identificação, né? Tipo um CPF, um RG, né? Seria o documento. E também um lenço, o seu lenço, que eles usavam lenço, e o seu bastão, o cajado. Ah, ele falou: é só isso? Deu. E foi embora. E aí, passou o tempo, ela engravidou do próprio sogro. Quando a notícia se espalhou, porque ela apareceu grávida, então falaram para ele: a tua nora, ela merece ser apedrejada, porque ela adulterou. Ela está grávida de outro homem, que não é da tua família, porque teus filhos morreram e o teu filho menor ainda não foi dado a ela como marido, ou ela como esposa para ele. Então ele falou: ela deve morrer, ela tem que morrer. E ele então promove toda aquela coisa para que ela fosse executada. Só que quando ela é levada diante das autoridades para receber a execução, ela fala que primeiro ela queria identificar o dono dos objetos que ela tinha, que recebeu como pagamento. Ah, então deram a chance para ela falar. Então ela fala: de quem é esse selo? É de Judá. De quem é esse bastão? É de Judá. De quem é esse lenço? É de Judá. Aí ela falou: ele não cumpriu a palavra, não suscitou, não suscitou, né, a continuidade para o primeiro marido. Então, aquele filho que ela estava esperando era para exatamente ser, né, a descendência do primeiro marido. E ele ficou com vergonha. Ele falou: nossa, eu errei porque eu deveria ter entregado ela para o meu filho como esposa, e eu errei. Ela foi mais sábia do que eu. Aí ela devolve os pertences para ele, e ela então tem um filho que vai ser a descendência do primeiro marido morto. Então, essa era um procedimento que era comum para eles, que ainda ficou, né, esse resquício que nós vamos ver aí no Antigo Testamento. E era isso que a Inanna estava querendo, suscitar a descendência de Dumuzi. Ela tendo um filho com Nergal, seria o descendente, só que também esse descendente teria direitos de primogenitura, assim como o filho
da Tamar teve lá com o sogro dela. Mas, na verdade, isso daí foi uma suposição da Irish-Kigal, que conhecia bem a irmã, que era muito manipuladora, mas ela falou para a irmã que ela só queria o corpo do marido. Ela só queria o corpo, mas a irmã falou, não, você não ia fazer tudo isso, atravessar todo esse trajeto para chegar aí só para velar o corpo do marido morto. Bom, então ela desarmou, tirou todas as armas da irmã e tirou, além das armas, ela deixou a irmã completamente nua, acusou a irmã de intriga e ainda por cima acusou que ela estava querendo seduzir o seu marido. E não permitiu nenhuma defesa de Inanna. E ordenou que fosse lançado sobre ela, sobre a Inanna, 60 enfermidades. Olha, com uma enfermidade só a gente já balança, né? Com 60, ela realmente não ia sobreviver. E além de tudo, depois que o corpo dela foi dado como morto da Inanna, ela mandou empalar, colocou lá numa estaca. Nanar, o que era o pai de Inanna, filho de Enlil, ele ficou desesperado, né, quando a filha desapareceu, e ele estava procurando a filha. E aí ele foi falar com seu pai, com Enlil, e falou, minha filha está desesperada, ela soube da morte de Dumuzi, foi até o reino de Nergal e Irish-Kigal, e sumiu. Aí Enlil foi falar com o Enki. Você tá sabendo, Enki, o que tá acontecendo com a Inanna? O Enki falou, o Nergal me mandou, me avisou, me comunicou tudo isso. E falou, e agora? O que faremos? Porque a Irish-Kigal, ela tinha revestido todo o palácio onde ela vivia, ela revestiu com uma proteção altamente radiativa, então ninguém podia se aproximar. Quem se aproximasse, morria instantaneamente. Aí Enki, a pedido de Enlil, ele criou seres androides, que eram exatamente a cópia de um ser normal. E então ele cria 2 seres e manda esses 2 seres atravessarem aquela proteção que Irish-Kigal tinha criado. Eles eram incólumes, ou seja, eles não sofreriam os danos da radioatividade porque eles eram androides, mas eles eram tão perfeitos que quando eles chegaram lá, a Irish-Kigal perguntou, vocês são Anunnakis ou vocês são terrestres? Ela já não sabia, ela ficou confusa, porque eles conseguiram passar a barreira. Mesmo sendo atingidos, né, pelas armas, que vamos dizer, o vizir da Irish-Kigal se chamava Nantar. Então, eles estavam ilesos. E aí, eles estavam lá dentro e disseram, nós viemos buscar o corpo da Inanna. E aí, ela falou, mas tá bom, já que vocês conseguiram passar por essa barreira radioativa, podem levar. E eles encontraram o corpo de Inanna sem vida, né, pendurado numa estaca, como eu falei, estava empalada. E eles usaram um aparelho que eles chamaram de pulsador e o outro chamado emissor. E aí eles usaram isso para Inanna. Eu acredito assim que seria hoje como se fosse esses aparelhos de ressuscitação que nós usamos, só que muito mais tecnológico. Eles usaram isso, depois eles borrifaram água da vida no corpo da Inanna. E aí também colocaram na boca dela uma planta da vida, que daí já não
Eles não explicam direito o que é essa planta da vida, e ela moveu-se, abriu os olhos, e a missão, então, daqueles agentes estava cumprida, concluída, com sucesso. Quando eles estavam prontos para retornar com Inanna, ela pediu para que tomassem também o corpo de Dumuzi, né? E ao sair, ela recebeu suas roupas, recuperou suas armas, enfim, ela saiu de lá, conseguiu sair, vamos dizer assim, ela teve uma ressuscitação. Quando eles levaram o corpo de Dumuzi para a terra que era dos dois. E aí Inanna faz todo aquele ritual, né, no seu amado. Ela lavou com água pura, ungiu com azeite, diz que esse azeite era chamado azeite doce, lembrando que o azeite, né, vem da azeitona, da oliveira. E depois ela envolve ele num sudário vermelho, e fez uma sepultura no meio das rochas, ali naquela região que era dele. E aí depois ela seguiu para a casa de Enki. Ela chegou lá tremendo, né? E ela exigia reparação. E essa reparação, que ela era a única que ela exigia, era a morte de Marduk. Enki, então, meio desesperado, falou: chega de mortes, já tivemos mortes o suficiente. Marduk apenas instigou Dumuzi, ele não o assassinou. Enki sempre passando a mão na cabeça desse filho. E ele não cometeu assassinato. E quando ele soube, né, quando ela soube que Enki não iria punir Marduk, ela foi até os seus pais, né? Os seus pais era Nanar, que era o primeiro deus nascido aqui na Terra, que era casado, esqueci o nome da esposa dele, e chamou também o Tu, seu irmão gêmeo. E os três, ali, a família, resolveu que rumaram dali para a casa de Enlil, a sua morada. E aí houve uma reunião com todos os do clã para um consenso de guerra. Ninurta, ele já tinha derrotado há muito tempo, acho que num dos episódios eu falei que tinha um homem chamado Anzu, que estava em Marte, que chega aqui e ele rouba de Enlil as essências, né, para criar o programa, para se criar uma civilização, uma humanidade civilizada. Então, e ele traiu, enquanto Enlil deixou, ele foi tomar um banho, ele rouba, então ele cometeu uma traição. E foi Ninurta que foi atrás, lutou, né? Inclusive com a ajuda do tio Enki, ele lutou e conseguiu reaver esse programa, que eles chamam de MES, e trouxe para o pai dele. O Tu falou que os planos de Marduk eram sempre assim, ele já estava tramando com os Igigis, ele sabia disso, ele falou, ele já está tramando. E aí ele diz assim, né, que Marduk era uma serpente maligna e eles deveriam libertar a Terra do seu poder, porque ele estava criando várias capilaridades, influenciando, e ele estava envolvendo os humanos. Então, ele queria, né, que o Tu falou que deveriam aniquilar Marduk. E o Enlil falou, isso é verdade. Bom, Enki, ele recebeu uma notificação que era a rendição de Marduk, ou seja, seria rendido e com a pena de morte. E aí ele fala, então, eu ainda choro pelo meu amado Dumuzi, devo defender os direitos do meu outro filho, Marduk. Ele só apenas instigou o mal para o irmão, mas não foram as suas mãos que o mataram. Ele é meu primogênito. Ninki, que é Dankina, é a sua mãe. Ele é o meu sucessor. Devemos todos protegê-los da morte pelas mãos de Ninurta. Isso foi
vamos dizer assim, a gota d'água, né, que transbordou. E aí, porque dos próprios filhos de Enki, apenas Gibil e Ninagal, aquele que ficou com Noé durante o dilúvio, eles concordaram. Nijinsida, ele falou, eu sou contra proteger Marduk. Nergal ainda falou, mas será? Eu só vou realmente defender o meu irmão se realmente existir uma guerra. E aí a guerra existiu. Então eclode uma guerra entre esses dois clãs. E não foram assim como aquela luta dos dois netos de Marduk, né, que foi o Orun e Satu, onde eles envolveram terrestres e tudo mais. Não foi. Agora a luta era entre os deuses, os dois clãs, os deuses lutando, os nossos colonizadores, sem a ajuda dos terrestres. E no próximo episódio, nós veremos o resultado desta luta e como foi e quais armas que foram usadas. Como sempre, pedindo que deixem o like, que compartilhem o vídeo e façam os seus comentários. Então, nos veremos no próximo capítulo. Não percam, estará eletrizante. Até lá!